transformação da paisagem, né, tem vários atributos que vão executar essa transformação. O principal deles é a chuva. Tá? Quando a gente vai falar lá de processos endógenos e processos exógenos, endógeno foi a formação. Né? A formação aqui da Serra dos Órgãos, dobramento moderno, né? Que é processo interno, mais associado à geologia, são processos endógenos. Sempre que a gente fala em desgaste da paisagem, processos de erosão do solo, das rochas, transformação dos cursos hídricos, a gente já está falando de processos exógenos. Tá? E depois da chuva, o principal agente transformador da paisagem é o homem. Tá? Ele tem uma capacidade muito grande de fazer remoções artificiais de materiais que demorariam milhares de anos para se locomover. Tá? No nosso primeiro campo, a gente fez há uns 2 meses atrás, a gente foi lá no centro do Rio. Tá? A gente falou da remoção que teve em Morro do Castelo, Aterro do Flamengo. Tá? Com a remoção artificial extremamente acelerada, tá? Um desmonte de um morro para colocar numa área de baixada. Essa vassouroca aqui, ela é monitorada há muito tempo, tá? Ela existe desde 2006, ela era uma fendinha lá embaixo, tá? Que foi estudada primeiramente pelo Antônio Teixeira Guerra, tá? Que teve tese de doutorado orientado por ele aqui. Então ele colocou vários instrumentos para fazer a aferição do avanço desse tipo de material. Né? E como que chegou a essa magnitude aqui? Ela é uma das vassourocas maiores que existe hoje, tá? Aqui na região metropolitana, em termos de didática, né? Fácil acesso, não está incrustada no meio de nenhuma floresta. Né? É bastante didático para a gente entender os processos de erosão. Né? A gente tanto fala em geologia, a gente fala em geomorfologia, a gente fala em pedologia, a gente fala em geografia costeira de erosão, erosão, erosão o tempo inteiro. Né? E o que viria a ser a erosão? Né? Seria a remoção de partículas de solo para áreas de baixada. E essa encosta aqui, essa colina, né? Que aqui a gente está no domínio de colinas, mais à frente um pouquinho, que a gente vai entrar na região serrana. Tá? Aqui é a transição entre a região serrana e a baixada. Okay? A nossa baixada vai ser aqui Magé, Guapimirim, São Gonçalo. Então, essa encosta aqui, ela sofreu o mesmo processo que aquela encosta lá do outro lado está sofrendo. Né? Ela sofreu uma remoção superficial. Quando vocês passaram ali, olharam lá para o lado esquerdo, tem uma empresa fazendo a remoção de material. Tá? Ela também era mais alta, ok? E foi cortada. Quando a gente olhar lá de baixo, a gente vai olhar aqui para cima e vai perceber que ela está parando no meio. Né? A declividade vem, de repente foi tudo removido. Né? Essa remoção, né, tirou a cobertura vegetal. A gente vai perceber que existe uma diferença muito grande desse lado aqui para aquele lado de lá. Ó. Vê se vocês veem algum processo erosivo, alguma vassouroca, né? Quase nenhuma. Né? Só onde está o quê? Desmatado. Certo? Por quê? Né? Sempre que a gente fala, tem que ter floresta preservada, a supressão de vegetação é crime constituído em lei. Né? A supressão da vegetação, a remoção completa, deixa o solo completamente exposto. Tá? E nesse caso específico dessa vassouroca, além da remoção da cobertura vegetal, remoção de material da parte superficial, né? Que a encosta era convexa, né? Ela tinha a sua curva superior. De repente, em um processo de 1 semana, ela ficou com um patamar completamente plano. Então a água se acumulava aqui em cima, certo? A cobertura vegetal que promovia a infiltração da água deixou de existir. E além disso tudo, teve a construção aqui da Rio Terê e teve os cortes para fazer assentamento, para fazer deposição de material e desestabilizou a encosta lá na base. Né? Então essa vassouroca aqui é um caso bastante atípico, que ela começou, né, a existir lá na base, tá? Foi uma quedinha de barreira que 2 metros de altura que promoveu o primeiro passo dela, depois ela foi avançando por baixo e consequentemente por cima também, pela infiltração excessiva da água pela falta de vegetação. Então ela acabou se encontrando num determinado momento de evento extremo de chuva e acabou ficando aí essa magnitude de evento erosivo que a gente está vendo aqui na nossa frente. Tá?
E aonde que foi parar a terra toda que estava aqui dentro? O solo lá embaixo, lá. Tá vendo que embaixo passa um rio, ó? Consegue ainda perceber? Tá cheio de mato em cima ali, ó. Tá tudo ali, né? Tá aqui, ó. Tá ali. Foi isso aí. Qual é o nome desse processo mesmo? Assoreamento, né? O solo saiu todo aqui desse processo erosivo, que é chamado vossoroca, né? Ravina e vossoroca. Ravina são os pequenininhos. Deixa eu ver se a gente vê algum aqui. Nem tem aqui pra gente ver. É igualzinho a vossoroca, mas só que ela é pequenininha, 50 centímetros de profundidade, né? 1 metro mais ou menos. Não tem contato com a água subsuperficial. Tá? Quando chove, somente a água da superfície que vai escavando a ravina. Uma vossoroca, né, já é uma magnitude muito maior, que além do contato com a água superficial, a água da chuva, né, a força mecânica da gota de chuva, né, removendo o solo de superfície, a gente tem também o o levantamento do lençol freático, porque aqui embaixo, né, começa a exfiltrar a água também. Não é só a água da superfície, é água de subsuperfície também. Então, no evento chuvoso, isso aqui parece uma cachoeira, né? Saindo água da parte de cima e exfiltrando água da parte de baixo. Se a gente olhar nas paredes assim, ó, né, da vossoroca, a gente vai perceber que tem vários pipes, né? O que é pipe? São túneis, né? Vários buraquinhos assim, ó, estão vendo? Ou alguém ainda não conseguiu enxergar? Tem um monte, não tem um não, tem vários, né? Que parece ninho de cobra, ninho de morcego, mas não é, tá, gente? Isso daí são caminhos preferenciais que a água construiu no momento de translocação na parte interna do perfil de solo. Então, quando está chovendo, esses pipes fica exfiltrando água numa força muito grande. Por isso que a remoção aqui foi extremamente acelerada. Se a gente for perceber, quando eu estava caminhando para cá, existem já vários, né, fendas de tração que estão sendo abertas lá na parte superior. Então significa que esse processo erosivo, a tendência dele é aumentar. Ele ficou estabilizado durante um tempão. Assim, a gente vinha aqui monitorar, aí tinha o quê? 45 metros de comprimento, 45, 40, durante 8 meses ficou 45. Aí teve um evento de chuva muito forte, né, no ano passado, no final do ano passado, que ele aumentou 5 metros, só nesse evento de chuva. Daí a gente olhava lá para baixo, estava aquele monte de terra lá no canal de drenagem, né? E a terra que vai para lá, o solo, ele acaba sendo dissipado aqui nessa pequena bacia aqui, ó, sedimentar, que acaba tomando esse nome porque vira um depósito de sedimento. O sedimento sai aqui da encosta e vai se depositando, ó, nessa área mais plana aqui. Que a gente tem que entender que o sedimento não sobe encosta, só desce, tá? Para consertar, aí que vem o outro grande problema. É possível consertar? É possível, tá? Não sei se a gente já ouviu, lembra agora, mas aquele termo resiliência. Né, que é a capacidade que o meio tem de voltar ao estágio de equilíbrio. Né? Não necessariamente ao estágio anterior. Por si só, né? Por si só. Né? Não necessariamente ao estágio anterior. Esse evento aqui, por si só, não vai voltar ao estágio de equilíbrio. Né? Porque ele não aconteceu por si só. Ele teve ação antrópica envolvida e agora somente com ação antrópica ele vai voltar a um estágio de equilíbrio. Né? Se fizer tratamento químico do solo também não volta? Então, aqui já foram feitos alguns experimentos, né? Já foi feito química de solo, calagem, NPK, né, que é nitrato, potássio e fósforo. Aqui mas só que pelas paredes da vossoroca estarem numa declividade quase que vertical, né, o elemento químico não consegue, né, permanecer e se difundir no solo. Então ele acaba sendo carreado pela chuva novamente. Aí a vegetação não consegue se desenvolver. Hoje aqui, né, para recuperar essa área, vai ser muito difícil. Né? Pelo menos que estão tentando o quê? Estabilizar, né? Fazer com que ela pare de crescer, através de revegetação nas laterais, né? Na parte do centro, mas para parar mesmo, só através de uma obra de engenharia. Né? Tem que cortar, né? Vir com a retroescavadeira, cortar a área toda, ou abastecer ela todinha com sedimento de novo, mas tem que ter os cortes da parede, tem que cessar a infiltração lateral, tem que fazer o processo de drenagem. Ninguém vai fazer. Aí ninguém vai fazer. Não é mais barato remover essa encosta todinha e vender para a área de aterro do que fazer esse processo de recuperação de uma área degradada. Tá? Essa daqui é um exemplo
um exemplo bem claro de uma área extremamente degradada. É uma vossoroca muito avançada. Tá? Igual essa daqui só existe lá em Bananal, né, lá no sul de São Paulo. Essa daqui é como se fosse uma vossoroca modelo. Né? A gente vem aqui sempre, quer estudar processo erosivo, quer estudar erosão, quer estudar infiltração da água no solo, quer estudar impactos da retirada da vegetação. Esse daqui é um laboratório muito didático para isso, até porque a gente tem parâmetros bem próximos do que aconteceu aqui e o que pode acontecer se por algum acaso aquela vegetação ali for removida. Ok? Pode continuar? Dúvida? Não. Não? Então, ó, dentro da classificação de vossorocas, né, que tem as pequenas, as médias e as muito avançadas. Essa daqui é considerada uma muito avançada. Tá? O tipo de vegetação original aqui é floresta ambrófila, tá? Que é a Mata Atlântica. Alguém? Não tem nada de Mata Atlântica aqui mais. Tá? Nada. Nem do outro lado, né? Nem do outro lado. Pode-se considerar que são Oi? pequenas árvores arbustivas, né? Só ao longo, né? Isso aqui, essas árvores aqui, ó, elas não são endêmicas. Tá? Elas não nasceram aqui, elas foram plantadas. Então tem que ter muito cuidado quando for plantar vegetação numa área de floresta ambrófila, porque isso aqui acaba sendo, por vezes, uma invasora. Tá? Então, por exemplo, ali já é a Serra dos Óculos. Se tiver uma invasora aqui e ela se proliferar de uma forma muito extensa, ela acaba suprimindo a outra vegetação pela quantidade de nutrientes que ela necessita. Então fazer revegetação tem que ter muito cuidado, porque ele está plantando lá, plantar eucalipto. Tu acha que está ajudando e está... Está ajudando e acaba atrapalhando. É a mesma coisa da jaqueira aqui, meu irmão. A jaqueira virou uma praga agora que ela fica fedendo de jaca para todo lado. Né? Então, hoje eles tentam, né, retirar, mas também ficou meio tempo. Vai arrancar as árvores aí e ela acabou que atrapalha, né, as outras árvores de se... ela faz muita sombra, ela tem uma raiz muito profunda. É o mesmo esquema da amendoeira, né? Dispersão de sementes muito grande. Né? Muito grande, se prolifera muito rapidamente, então acaba virando problema. A mesma coisa, só que o eucalipto tem ainda um agravante que ele é usado economicamente. Então os caras querem jogar o eucalipto na porra toda. Aí agora... Beleza? É isso aí. Agora Então, a gente vê a vossoroca que o professor falou. Vamos lá. Vamos tentar o pessoal aqui, aí, ó, o outra pessoal. coisa, rapidinho. Se a gente olhar para esse solo aqui, olha pro chão aí, ó. A vossoroca. Esse solo, por ele ter tido a cobertura vegetal removida, ele acaba tendo uma capa superficial extremamente resistente. Você não fala ver se você vai conseguir remover ele facilmente, não vai. O nome disso é laterite. O que acontece com essa laterite? Quando a água bate aqui, não consegue filtrar, então, ó, vai fazendo o escoamento superficial. É um agravante para o processo erosivo, porque a água que poderia infiltrar nesse solo acaba escoando ainda mais para dentro dessa vossoroca. Então, um processo acaba acarretando vários no entorno que vão acabar agravando, né, o desenvolvimento desse processo erosivo. Beleza? Então aqui tem, ó, erosão, em termos de vossoroca, remoção da cobertura vegetal, remoção antrópica de sedimentos, tá? E disposição dos sedimentos numa pequena bacia hidrográfica. Beleza? Show. Tranquilo? Alguém tá cansado aí não, né? Não, cheio de Com disposição. calor? Vou pagar a bicha agora para E aí, galera? Valeu, galera! Selva!